Senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que nos acompanha, boa noite. Declaro aberta a sessão ordinária dia 26 de outubro de 2015. Eu consulto os vereadores quanto à dispensa da leitura da ata da sessão anterior, uma vez que todos já receberam por meio digital a matéria. Havendo concordância do plenário, a ata da sessão anterior está em discussão. Em votação a ata. A ata foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes, com ausência do vereador Gilson Alberto Strozzi e do vereador Sérgio Martins. Recebido da senhora prefeita, ofício 832, em atenção ao requerimento 538 do vereador Elcio Arruda. Ofício 833, em atenção ao requerimento 534 do vereador Luiz Antônio de Moraes. Recebido de diversos. Ofício número 25/2015 da Cooperativa de Energização e Desenvolvimento do Vale do Mogi, Servan. Em atenção ao requerimento 543 do vereador Rômulo Ripa. Recebido dos senhores vereadores. Requerimento. Requerimento 567, de autoria do vereador Rômulo Ripa. Requeiro a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiado ao excelentíssimo deputado estadual Rafael Silva, PDT, solicitando ao mesmo que viabilize uma emenda parlamentar de 40 mil para instalação de equipamentos da PEDSUT na APAI, Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Porto Ferreira. O método PEDSUT é uma abordagem holística para tratamento de indivíduos com distúrbios neurológicos, como paralisia cerebral, atraso no desenvolvimento, lesões traumáticas cerebrais, autismo e outras condições que afetam as funções motoras e funções cognitivas de uma criança. Todo o procedimento tem como base um programa de exercícios específicos e intensivos. É um programa que estimula o crescimento e desenvolvimento de cada criança. Trabalha a eliminação de reflexos patológicos e o estabelecimento de novos padrões de movimentos corretos e funcionais. O suíte consiste em colete, touca, shorts, joelheiras, calçados e um sistema elástico ajustável posicionados para reduzir a musculatura, funcionando como uma estrutura elástica externa, promovendo uma melhora na postura e, consequentemente, melhora nos movimentos alinhados do corpo o mais próximos do normal, desempenhando um papel crucial na normalização dos tônus muscular, no sistema vestibular e das funções sensoriais. Já o spinner, gaiola, é usado para treinar a criança, aumentando a capacidade de isolar os movimentos desejados e fortalecer os grupos musculares responsáveis por esse movimento. A gaiola permite ganho de amplitude de movimentos, ganho de força muscular e flexibilidade das articulações, bem como melhora nas competências funcionais. O PEDSUT é indicado no tratamento de atraso no desenvolvimento motor, distúrbios de equilíbrio, alterações em coordenação motora, diminuição de massa óssea, diminuição de força muscular, distúrbios de integração sensorial, traumatismo crânioencefálico, acidente vascular encefálico, atáxia, atetose, hipotonia, hipertonia, desordens neurológicas, autismo, síndrome de Down, entre outros. A APAI é uma instituição reconhecida por nossa sociedade pelos relevantes serviços de saúde e educação pública prestados junto aos nossos munícipes. Conhecendo o deputado Rafael Silva, que por diversas vezes já esteve em Porto Ferreira e demonstrou especial carinho por nossa população, confio a esta demanda tão importante. Solicito ainda que cópia do presente requerimento seja enviado ao presidente da Comissão Executiva Municipal do Partido Democrático Trabalhista, PDT, em Porto Ferreira, professor Edmir Pereira da Silva, com intuito de articulação para a viabilização da solicitação. Plenário Sirignati, 22 de outubro de 2015, Rômulo Ripa, vereador. O requerimento está em discussão. Em votação.
O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Requerimento 568, de autoria do vereador Rômulo Ripa. Requeira Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiado ao gerente da agência CETESP, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, senhor Marco Antônio Artuso, solicitando ao mesmo as seguintes informações. Nas últimas semanas, munícipes têm reclamado sobre o odor forte que tem sido percebido em diversos bueiros da cidade. Alguns depoimentos relatam dores de cabeça, náuseas, como consequência desse mau cheiro. Os populares indicam que a origem deve ser suprimentos utilizados no plantio e manejo da cana-de-açúcar ou chaminés de empresas instaladas na cidade. Sobre esse assunto, a CETESP recebeu reclamações sobre esses assuntos nos últimos meses. Algum processo investigativo foi instalado? Existe análises periódicas da qualidade do ar em nosso município? Se sim, enviar cópia dos relatórios referentes ao exercício de 2015. Se não, existe a possibilidade de se investigar a origem desse mau cheiro e de monitorar a qualidade do ar do município? Quais as ações podem ser tomadas com o intuito de solucionar tal demanda? Plenário Serenat, 22 de outubro de 2015, Rômulo Ripa, vereador. O requerimento está em discussão. Em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Requerimento 569, de autoria do vereador Rômulo Ripa. Requeira a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiada a senhora prefeita municipal solicitando as seguintes informações. Sobre o programa Mais Médicos no município, enviar cópia do convênio entre a municipalidade e entre federal, bem como de todos os anexos. Enviar cópia da relação de médicos atendendo no município através deste programa, bem como identificar qual a unidade de atendimento de cada um. Quais são as responsabilidades da administração municipal com o programa de seus médicos? A Prefeitura Municipal tem pago regularmente os auxílios de alimentação concedidos através da Lei 3.089 de 2014. Os aluguéis das residências onde moram os médicos estão adimplentes. Existem débitos referentes às responsabilidades da administração municipal sobre o programa. Enviar relação especificando objeto, valor e data de vencimento. Plenário Serenat, 22 de outubro de 2015, Rômulo Ripa, vereador. O requerimento está em discussão. Em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Requerimento 570, de autoria do vereador Miguel Bragione. Em agosto do corrente ano, por meio do requerimento número 435 de 2015, solicitei ao Departamento Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente cópia da listagem oficial de uma comendada lista de suplência dos sorteados dos 61 lotes do bairro José Gomes. Em resposta, o referido setor público municipal encaminhou tão somente a listagem oficial, deixando de enviar a lista de suplência. Essa listagem foi lida em audiência pública promovida no Poder Legislativo. Ocorreu, portanto, a ciência devido à leitura dos nomes constantes no documento. Desta forma, solicito a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, que seja oficiada a senhora prefeita municipal o pedido de cópia da comendada lista de suplência dos sorteados. Plenário Serenat, 22 de outubro de 2015, Miguel Bragione, vereador. O requerimento está sendo retirado da pauta, novo vereador, é esse, né? A pedido do autor da matéria, uma vez que a matéria solicitada veio em resposta hoje, inclusive, a outro requerimento. Então a matéria será retirada da pauta, não será apresentada. Requerimento 571, 2015, de autoria do vereador Miguel Bragione. Considerando que a Avenida Local Bruno possui intenso tráfego em determinados horários do dia, sendo estreita e possuindo duas mãos de direção, solicito a Vossa Excelência, obedecidas as normas regimentais, o envio do presente requerimento à senhora prefeita municipal, visando o seguinte esclarecimento.
por meio de conversas com moradores da referida avenida, soube que, na extensão da mesma entre as ruas Januário Antônio e Cassimiro de Moraes Dias, Vila Salgueiro, ocorrem diversos acidentes de trânsito ali. O portão da Cerâmica Porto Ferreira, pelo qual entram e saem os caminhões de transporte de cargas. No entanto, o motivo dos acidentes, segundo os moradores, não decorre deste fato, mas da pressa dos condutores de veículo e da falta de redutores de velocidade. Há, pois, possibilidade de o setor de trânsito municipal proceder à instalação de redutor de velocidade no referido trecho das proximidades da esquina da Avenida Nicolau Bruno com a Rua Januário Antônio. Favor justificar. Considera-se ainda que nesta avenida há 2 lombadas instaladas ao longo da Vila Salgueiro, porém, pelo que se nota até o comentário do cidadão e dos acidentes ali ocorridos, é que esse procedimento administrativo até o momento não sanou o problema dos acidentes entre os veículos. Plenário Signato, 22 de outubro de 2015, Miguel Bragione, vereador. Requerimento está em discussão. Em votação. Requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com ausência do vereador Sérgio Martins. Os requerimentos 572, 573 e 579 encaminham votos de pesar e será passado para os vereadores subscreverem. O requerimento 572 encaminha voz de pesar de falecimento da senhora Nilce Borelli Tomás, de autoria do vereador Miguel Bragione. O requerimento 573 encaminha voz de pesar à família pelo falecimento do senhor Oswaldo Calixto Leal Júnior, de autoria do vereador Elcio Arruda. E o requerimento 579, de autoria do vereador Gilson Strozzi, encaminha voz de pesar pelo falecimento do senhor José Antônio de Paula. Todos os requerimentos recebem despacho favorável da mesa e serão encaminhados para serem subscrevidos pelos vereadores. Requerimento 574, de autoria do vereador Gilson Strozzi. Requer a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiado ao deputado federal Lobe Neto, solicitando sua interferência junto ao governo do Estado de São Paulo, objetivando a instalação de uma unidade do posto fiscal estadual em Porto Ferreira, tendo em vista que a unidade local foi retirada há tempos e os contadores e cidadãos da nossa cidade têm que se diariamente locomoverem-se ao município de Pirassununga para atendimento nessa área. Lamentavelmente, o município de Porto Ferreira tem sido tratado pelo governo estadual como se aqui residissem cidadãos de segunda categoria. Plenário Signato, 22 de outubro de 2015, Gilson Strozzi, vereador. Requerimento está em discussão. Em votação. Requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Requerimento 575, de autoria dos vereadores Luiz Antônio de Moraes, Gilson Strozzi, Rômulo Ripa e Sérgio Martins. Considerando que recebemos informações que a Prefeitura Municipal está com pagamento em atraso junto ao Hospital Dona Balbina no valor aproximadamente de R$800 mil. Considerando que o Hospital Dona Balbina já havia procurado os vereadores solicitando apoio para conseguir verbas do governo do Estado ou federal para custeio de despesas, devido a dificuldades financeiras que afetam diretamente os compromissos da entidade. Considerando que os profissionais que trabalham no pronto-socorro, do pronto-atendimento e os plantões médicos não podem ter seus pagamentos comprometidos e atrasados para que possam continuar prestando esse serviço com qualidade. Requer a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiado a excelentíssima prefeita municipal solicitando as mesmas seguintes informações. É possível efetuar o pagamento do valor recebido atualmente com o Hospital Dona Balbina, que soma aproximadamente R$800 mil, ainda este mês de outubro? Caso a resposta seja positiva, informar a data do pagamento. É possível fazer um planejamento orçamentário e uma programação financeira eficiente que possa garantir os pagamentos em dia ao Hospital Dona Balbina, sem atraso, para não comprometer os serviços essenciais de saúde no município, como o pronto-socorro e o pronto-atendimento. A Prefeitura Municipal em dia nos pagamentos com as demais entidades, cumprindo todas as leis municipais que autorizam o governo ou subvenção.
Caso tenha um pagamento em atraso, por favor, relacionar o nome da entidade, o valor em atraso e respectivas datas dos vencimentos em atraso. Justificativa. A Prefeitura Municipal necessita realizar um planejamento financeiro eficiente para manter as contas dessas entidades em dia, sem atraso, pois as entidades não podem e não devem ficar mantendo prestações de serviços públicos sem receber por isso. Como a Prefeitura Municipal tem recursos para contratar dezenas de cargos em comissões nos últimos dias, não deve estar faltando dinheiro para a Prefeitura Municipal administrar as contas públicas. E isso demonstra que falta de gestão e priorização do que é importante e necessário para o município, colocando sempre os interesses públicos à frente das pessoas ou políticos. E para isso que a Prefeitura Municipal foi eleita e deve usar o seu cargo. Plenário Signato, 22 de junho de 2015, Luiz Antônio Moraes, vereador, Gilson Stroza, vereador, Sérgio Martins, vereador, Romulo Ripa, vereador. O requerimento está em discussão. Senhores vereadores, quinta-feira da semana passada, ocorreu aqui a audiência pública do orçamento de 2016. E estiveram participando aqui representantes do Hospital Dona Balbina, onde ao final da audiência pública estávamos conversando sobre a situação do hospital, que eles já estiveram aqui há cerca de uns 2 meses atrás, relatando para nós a dificuldade financeira, e nos foi relatado pela administração do hospital, que estava aqui presente, que daquela última vez que eles fizeram a reunião conosco, onde foi dito e realmente estava em dia os pagamentos da prefeitura, até quinta-feira, às 22 horas mais ou menos, que foi a reunião, a prefeitura não mais efetuou o pagamento ao Hospital Dona Balbina. Então, apesar de ter saído uma matéria dizendo que as contas estavam em dia, que estava tudo pago, hoje, pelo menos até quinta-feira à noite, nós fizemos a reunião, o Hospital Dona Balbina tem quase R$800 mil para receber da prefeitura, referente ao pronto-socorro e ao PA, pronto atendimento médico. Isso torna inviável porque o Hospital Dona Balbina veio fazer uma reunião conosco aqui, pedindo ajuda financeira, porque justamente não tem mais recurso financeiro em caixa para poder custear suas ações próprias. Quanto mais, imagina, ter que ficar pagando salário de médico, salário de enfermeiro, conta de energia, motorista, atendente, despesas com raio-x, medicamento, sutura, enfim, toda aquela estrutura que nós conhecemos do pronto-socorro, pagar em dia, porque senão os profissionais não vão trabalhar, e ficar sem receber da prefeitura. Então é uma situação que compromete demais a situação financeira de um serviço essencial à vida humana, que é o nosso pronto-socorro. Então, encaminhamos esse requerimento hoje, os vereadores que quiserem subscrever, que nos acompanhem, e assim, pedimos encarecidamente que a administração municipal, através da sua liderança que está aqui, da assessoria da prefeita, que tentem resolver isso o mais rápido possível, porque a situação está realmente assim insustentável para a gestão do Hospital Dona Balbina e principalmente do pronto-socorro. Lembrando que por contrato, vencido 30 dias, o pronto-socorro poderia fechar as portas, e isso pode comprometer muito o atendimento da população. Até então o hospital conseguiu se equilibrar porque tinha recursos, mas esse ano a situação está realmente muito delicada. Então fica aqui o nosso alerta à administração municipal para que coloque em dia e mantenha em dia o mais rápido possível. O requerimento está em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Requerimento 576/2015, de autoria do vereador Luiz Antônio de Moraes. Considerando que a resposta do requerimento 531/2015, a excelentíssima prefeita municipal deixou de responder 2 perguntas que cabem à administração municipal e não à agência reguladora responder. Considerando que a prefeitura municipal, segundo a própria prefeita municipal tem afirmado, passa por uma grave crise financeira, reduzindo todas as despesas possíveis. Considerando que, segundo os estudos, a troca da agência reguladora municipal pela regional traria aos cofres municipais uma economia na ordem de aproximadamente R$600 a R$700 mil ao ano, que ao longo dos 26 anos de contrato poderiam chegar a aproximadamente R$15 milhões nos valores de hoje.
considerando que a regularização dos contratos da rodoviária e do transporte coletivo poderiam ser realizados pelas áreas de fiscalização e trânsito, como sempre ocorreram, não sendo um impedimento para essa economia. Requeira a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal, solicitando as mesmas as seguintes informações. É possível e viável pelas informações disponibilizadas no requerimento 531 e na situação atual da agência reguladora fazer a extinção da mesma e firmar parceria com a agência reguladora, a RESP, que hoje já atende várias cidades no estado, incluindo a nossa região. Caso negativo, justificar o motivo. Caso seja positivo, a resposta do item 5 é possível suspender o concurso para os cargos públicos da agência reguladora até finalizar este estudo de viabilidade. Informamos ainda que o vereador que subscreve esse requerimento aceita argumentações que comprovem que essa proposta não trará economias financeiras significativas aos cofres municipais e que é o único objetivo dessa proposta. Plenário Silinati, 22 de outubro de 2015, Luiz Antônio Moraes, vereador. Requerimento está em discussão. Senhores vereadores, só para registrar, como eu havia dito na semana passada, veio uma resposta assinada pela prefeita municipal a um requerimento que eu havia encaminhado, onde 2 perguntas não foram respondidas. Ela encaminhou uma resposta do superintendente da agência reguladora, o senhor João Batista. No entanto, esses 2 questionamentos eram feitos à prefeita e não a ele. Então, estou reapresentando a matéria e enviando novamente esses 2 questionamentos sobre o estudo de viabilidade de repente, aí, encerrar as atividades da agência reguladora e contratar uma agência regional. E peço também para que, caso essas informações que eu encaminhei estejam erradas ou não sejam corretas quanto à questão econômica e o benefício que ia trazer, para que eles justifiquem à Câmara Municipal, dando a oportunidade de contrapor essa opinião e essa indicação. O requerimento está em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores. Requerimento 577, 2015, de autoria do vereador Luiz Antônio de Moraes. Eu solicito aos vereadores, inclusive, que queiram, leiam a matéria e façam a subscrição. Esse requerimento encaminha o anteprojeto de lei que trata da questão do carnaval. Requeira a Vossa Senhoria, obedecidas as normas regimentais, seja oficiada a senhora prefeita municipal encaminhando o anteprojeto de lei número 26/2015, que cria as regras para as festividades do carnaval no município de Porto Ferreira. O anteprojeto em questão é fruto de audiências públicas para debater a criação de regras para as festividades do Carnaval do município de Porto Ferreira. Objeto do projeto de lei número 2/2015 do Executivo. Desta forma, requer ainda que seja solicitada a retirada do projeto por parte do Executivo e o acatamento do presente anteprojeto de lei. Plenário Silinati, 22 de setembro de 2015, rumo Luiz Antônio Moraes, vereador. Requerimento está em discussão. Como eu havia dito, esse requerimento encaminha um anteprojeto. Nós fizemos aqui audiências públicas, inclusive com a participação de alguns vereadores, de participação dos 2 juízes da cidade, Ministério Público, representantes da Prefeitura, dos blocos de carnaval. Depois fizemos uma segunda reunião já com esse projeto mais detalhado. E o fruto dessas audiências públicas, dessa reunião que debateu o projeto de lei que veio da Prefeitura, sofreu várias alterações. Então nós elaboramos um anteprojeto de lei e está sendo encaminhado à administração municipal, pedindo inclusive para que aquele que está na Câmara seja retirado e que acate esse fruto das audiências públicas. Então é esse o objetivo do requerimento. Os vereadores queiram subscrever, que acompanhar as audiências públicas, a matéria estará à disposição. O requerimento está em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com ausência do vereador Sérgio Martins.
Requerimento 578, de autoria da vereadora Patrícia Marques. Requeira a Vossa Senhoria, obedecidas às normas regimentais, que seja oficiado ao deputado estadual Aldermarque, solicitamos mesmo emenda parlamentar que possibilite ao município de Porto Ferreira a requisição de um veículo tipo van, que será utilizado pelo Departamento de Saúde no transporte de pacientes que necessitam de tratamento fora do município com destino à cidade de Barretos. Plenário Serignato, 22 de outubro de 2015, Patrícia Marques, vereadora. O requerimento está em discussão. Em votação. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com ausência do vereador Sérgio Martins. Moção de repúdio número 13, de autoria do vereador Luiz Antônio de Moraes, subscrita pelos demais vereadores da Câmara. Considerando que no final de 2007 foi extinta a Contribuição Provisória sobre a Movimentação Financeira, CPMF, também conhecida como Imposto do Cheque, através da apreensão dos movimentos sociais e empresariais, tal vitória foi uma conquista para toda a sociedade brasileira. Considerando que o presidente da República, Dilma Rousseff, encaminhou ao Congresso Municipal proposta de emenda à Constituição, PEC, que cria um imposto nos moldes da antiga Contribuição Provisória sobre as Movimentações Financeiras, CPMF, considerando que tal proposta irá onerar ainda mais a população brasileira, que já sofre para pagar suas despesas, frente aos baixos salários, desemprego e falta de crescimento e oportunidades em todo o país. Considerando que o governo federal não apresenta propostas eficientes para reduzir despesas somente jogando a conta para a população pagar as altas despesas da atual estrutura do governo federal. Solicito que seja encaminhada essa noção à excelentíssima prefeita da República, Dilma Rousseff, ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e ao presidente do Senado, Renan Calheiros. Excelentíssimo senador Renan Calheiros, presidente do Senado, apresentamos essa noção de repúdio em nome do Poder Legislativo de Porto Ferreira, que representa toda a nossa população ferreirense brasileira, contra essa iniciativa da presidente da República, Dilma Rousseff, quando a criação de um novo imposto nos moldes da antiga Constituição Provisória sobre a Movimentação Financeira, o CPMF. Esperamos que essa situação possa ser revertida em tempo e apelamos para que essa proposta do governo federal não avance junto aos nossos representantes do governo nacional e do Senado, pelo bem da nação. Plenário Serignato, 22 de outubro de 2015, Luiz Antônio de Moraes, vereador. A presente moção será encaminhada para a ordem do dia da próxima sessão. Senhores vereadores, a moção do número 14 é o mesmo teor, só que encaminhando ao presidente da Câmara Federal, deputado federal Eduardo Cunha. Então eu solicito a dispensa da leitura da outra moção, para que possa ser discutido e votado. Havendo concordância do plenário, a moção número 14 será encaminhada também para a ordem do dia da próxima sessão. Indicações. Indicação 416 do vereador Romulo Ripa, sugerindo a manutenção da rede pública de iluminação na Rua da Visada, na altura do número 332. 417 do vereador Romulo Ripa, sugerindo a manutenção de rede pública de iluminação na Rua da Visada, no confronto com a Avenida João Martins da Silveira Sobrinho. 418 do vereador Romulo Ripa, sugerindo a manutenção da rede pública de iluminação na Rua Inácio Pinto Bernardo, na altura do número 950. 419 do vereador Miguel Bergione, sugerindo a poda do mato localizado nos fundos
do ambulatório médico Dr. Américo Montenegro. 420, da vereadora Edith, sugerindo a construção de redutor de velocidade à rua Anésio Toffoli, na altura do número 338, no Jardim Pascoal Salzan. 421, do vereador Antônio Lourenço, sugerindo a limpeza da praça localizada no Jardim Aníbal. 422, do vereador Elcio Arruda, sugerindo a realização de operação tapa-buraco na rua Dr. Carlino Valeriano, na quadra do Fórum. 423, do vereador Elcio Arruda, sugerindo a contratação de equipe específica para a realização de plantio, poda e corte de árvores do município. 424, do vereador Elcio Arruda, sugerindo a realização de arrastão de limpeza nos bairros Jardim Areia Branca e Jardim São Manuel. 425, do vereador Elcio Arruda, sugerindo a realização de operação tapa-buraco no Jardim Pascoal Salzano. 426, do vereador Elcio Arruda, sugerindo a reposição asfáltica na Avenida Engenheiro Nicolau de Vergueiro Forjado, nas proximidades da Cerâmica Porto Ferreira. Senhores vereadores, tendo sido deliberadas todas as matérias do expediente, eu gostaria de comunicar aos vereadores que a próxima sessão ordinária irá ocorrer no dia 3 de novembro, terça-feira, em função do feriado na próxima segunda-feira. Comunicamos também e já convocamos os vereadores para uma sessão solene que irá ocorrer nesta quarta-feira, dia 28, às 20 horas, aqui na Câmara Municipal, em homenagem aos servidores públicos municipais, em função do Dia do Servidor. Então, repetindo, dia 28, quarta-feira, às 20 horas, aqui na Câmara Municipal, uma sessão solene em homenagem aos servidores públicos municipais. Não havendo nenhum vereador inscrito para a palavra livre inicial, eu solicito aos vereadores a dispensa de intervalo regimental para que possamos entrar na ordem do dia, onde temos 2 projetos a deliberar. Havendo concordância do plenário, entraremos na ordem do dia, inicialmente com o projeto de lei número 46/2015, que trata do remanejamento de parte do orçamento no valor de R$ 74.230, remanejado da área de saúde para transposição e suplementação. Esse projeto foi lido, discutido e votado na última sessão e está hoje em segunda discussão e votação. Eu coloco o projeto em discussão. Em votação. Os vereadores forem favoráveis permanecem sentados, contrários se levantam. O projeto foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com ausência do vereador Sérgio Martins e do vereador Gilson Strozzi. Projeto de lei número 47/2015 do Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a alterar saldo parcial da emenda número 5 de 2014 do Orçamento de 2015. Fica o Executivo Municipal autorizado a alterar o saldo parcial da emenda número 5 de 2015 ao Orçamento de 5 de 2014 ao Orçamento de 2015. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento é constitucional. Parecer, nada a opor, fica no mérito para ser discutido em plenário. Vem assinado pelos membros da Comissão de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento. O parecer está em discussão. Em votação, o parecer. O parecer das comissões foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, com ausência do vereador Gilson Strozzi e do vereador Sérgio Martins. Projeto de lei número 47/2015 do Executivo, que autoriza a alterar o saldo parcial da emenda 5 de 2014, destinada a equipamentos de proteção individual para o Corpo de Bombeiro, no valor de R$ 50.000,
e de sinalização de trânsito no valor de R$80 mil, totalizando R$130 mil. Essas alterações que estão ocorrendo são feitas exclusivamente de dotação orçamentária. Dentro da mesma conta, não está sendo utilizada para outra destinação. Na verdade, é uma correção, está sendo tirada da administração e colocada no governo. Eu coloco o projeto de lei em discussão. Em votação. O projeto foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Em primeira discussão, com a ausência dos vereadores Gilson Strozzi e Sérgio Martins. Palavra livre final, inscrito previamente o vereador Rômulo Ripa. Patrícia, coloca ali para mim na tomada. Põe na tomada ali para mim. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, todos aqueles que acompanham a presente sessão pelas emissoras de rádio ou pelo site oficial do Poder Legislativo. Eu venho utilizar a tribuna para compartilhar com os senhores uma resposta protocolada à casa no dia de hoje, que foi aqui oficiada através da leitura do expediente pela mesa diretora, que é a resposta da Servan, Cooperativa de Energização e de Desenvolvimento do Vale do Mugi, sobre os débitos da Prefeitura Municipal. Os senhores e as senhoras já sabem que já há algumas semanas eu venho questionando esses débitos de custeio da administração e muito me surpreendi, acredito que as senhoras e os senhores também, com o dado vindo da própria Prefeitura sobre os valores de débitos no que dizia respeito, então, a água e esgoto, que naquela ocasião eram mais de R$750 mil. E hoje, aqui, a resposta da Servan, que fornece energia elétrica a alguns bairros de nossa cidade, sobre os débitos da municipalidade. Hoje, a dívida da Prefeitura Municipal de Porto Ferreira com a Servan é atualizada de R$ 246.558,80. Mas o que mais me estranhou, além do alto valor, o que mais uma vez mostra o desequilíbrio das contas públicas, é o que diz respeito à maior parte desses débitos, que são débitos da rede de iluminação pública dos bairros atendidos pela Servan. R$ 227 mil destes débitos são de iluminação pública. Débitos que são do mês de agosto de 2014, dívidas que ultrapassam um ano de vencimento. Salvo maior engano, os senhores e as senhoras podem me corrigir, desde o último mês de maio tem sido cobrado dos nossos munícipes a CIP, Contribuição para a Iluminação Pública. É desde maio, é isso? E os débitos dos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e até mesmo a próxima fatura estão todos em abertos. Então, fica a dúvida, se dinheiro está sendo arrecadado ou não está sendo arrecadado. E se está sendo arrecadado, por que não está sendo utilizado para quitar os débitos da própria iluminação pública? São R$ 227 mil que colocam mais uma vez o nome do município, do ente, a Prefeitura Municipal, como um ente mal pagador, que não cumpre com seus compromissos financeiros. Os outros débitos são do aterro sanitário, da cacimba lá do Areia Branca, a iluminação do trevo do São Lázaro, a creche do Pascoal Salzano, a creche do Porto Seguro, o centro comunitário do Pascoal Salzano e a UBS do Pascoal Salzano, a UBS Arlindo Vicente.
senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu duvido que fechar as repartições públicas municipais, essencialmente as de comando, porque aonde o grosso da prefeitura está trabalhando, não está fechando. Quero dizer, as UBS estão fechando às 4 da tarde, pela informação que eu tenho. Mas Paço Municipal, departamentos, algumas repartições, eu duvido que essas ações vão economizar o suficiente para pagar a dívida elencada aqui por mim na tribuna, desses 250 mil reais de energia elétrica da Servan, mais 750 mil reais da outra resposta da Odebrecht, 1 milhão de reais de dívidas de custeio. Que são dívidas de custeio? De cotidiano. São débitos que chegam todos os meses. Os senhores e as senhoras têm suas residências, conta de água, energia, telefone, todo mês vem a fatura, não tem como correr. Eu duvido que essa economia, na minha opinião, besta, vá gerar um saldo positivo para quitar esses débitos. Eu vi muita falação até agora, eu vi muita propaganda até agora, mas eu vi pouca ação efetiva que cortasse na carne o suficiente dos gastos da municipalidade para poder pagar os seus compromissos financeiros, honrar suas dívidas. Eu acho que, mais uma vez, a administração pública municipal está pecando pelo excesso de demora, pelo excesso de falta de comprometimento com aquilo que tem que ser feito, o plano do governo municipal. A prefeita foi eleita com uma série de propostas essas que eu não quero nem elencar aqui, mas garanto que mais de 80% sequer foram iniciadas. Algumas delas até faraônicas, desnecessárias para o cotidiano do município, mas nem foram iniciadas. E eu me recordo bem, uma das primeiras propostas gritadas pela prefeita municipal, então candidata a prefeita no palanque, era o corte de cargos comissionados. Fez uma propaganda agora esses dias no jornal, usando uma matéria institucional, que tem menos cargo que a administração anterior. Para com essa besteira de ficar se comparando com a administração anterior. É uma perda de tempo isso. Faz um pouco mais o seu serviço hoje e para de olhar o ontem. Porque se não fizer o serviço hoje, não vai existir amanhã para essa administração. O corte tem que ser um corte profundo. Já dei diversos exemplos. Volto a dar o exemplo do cargo para assessor de assuntos administrativos, urbanos e sociais. Que a própria prefeita, através de ofícios formais da administração para essa casa, falou que o cargo não era revestido de competência constitucional, por isso não podia ser ocupado. Por isso ela teria exonerado 33 servidores no ano passado, em fevereiro, que não poderiam existir dentro do quadro da administração. Agora voltou a contratar. As contratações não pararam. Fiz uma denúncia ao MP e ainda aguardo uma resposta, que parece que sai essa semana, e as contratações, mesmo depois da denúncia, continuam. Ou seja, não vou usar o verbo popular aqui, que termina com andando, mas é uma falta de respeito. Se tivesse um pouco de sabedoria, a administração se preocuparia em, antes de continuar o mazelo de ficar contratando, fazer o estudo jurídico. Voltar atrás, como fez em fevereiro de 2014. Se for ficar tratando de problema da administração atual, a gente gasta a noite inteira. Mas eu não poderia deixar de compartilhar mais esse débito da administração e adiantar aos senhores. Eu vi que o vereador Miguel Bregioni fez um requerimento, acho que sobre as contas de telefonia, é isso, salvo maior engano, mas na próxima semana questionarei através desse plenário os débitos com a Electro, que é a outra empresa concessionária de distribuição de energia elétrica para a nossa cidade. Porque também vejo bastante falar que estão pagando um parcelamento que a outra administração deixou, que era do SAEF, que era isso, aquilo. Duvido que as atuais contas estão em dia. Só se já começou aquele modelo de desconto que foi aprovado pela lei da CIP.
mas quiçá até mesmo aquele não está em dia. Senhores vereadores, mais uma vez eu quero reforçar o convite então para quarta-feira, sessão solene de homenagem ao servidor público municipal, às 20 horas aqui na Câmara, e a próxima sessão ordinária será na terça-feira, dia 3. Gostaria de mencionar uma resposta que veio a um requerimento meu também, essa noite, que eu acho que é de interesse de todos os vereadores aqui. Nós tivemos algumas reuniões aqui debatendo com a questão daquele projeto do imóvel na planta, dos terrenos lá do José Gomes, que foram contemplados algumas famílias e que até hoje não foram feitas as doações. Isso aí já vem caminhando desde 2007, eu acho que é, pelo que eu vi aqui a documentação, 2008, e até hoje a situação não se regularizou ainda. E a última informação que a gente teve é que havia uma divergência porque existiam duas listas de contemplados. Uma lista publicada em jornal oficial da época e uma outra lista de uma planilha de Excel. Um documento não oficial, mas utilizado pela administração municipal. Em 2009, respondendo a um requerimento, 2009 e 2010... respondendo ao requerimento do vereador Rômulo Ripa, a administração municipal informou que as pessoas da lista original, publicada em jornal, já haviam sido chamadas, que a maioria não havia conseguido se habilitar, em função disso estavam sendo chamados os suplentes. Então imagina-se que essa lista de suplente, como não foi publicada no jornal, seja essa planilha de Excel que a prefeitura vem utilizando. Isso vem utilizando até recentemente, 2013, 2014, e ainda continua utilizando essa planilha, onde pessoas foram chamadas, algumas foi pedida até documentação, que estava sendo regularizada a situação, onde seria feita a doação do lote. Segundo os moradores que estiveram aqui presentes, alguns deles foram até quitar dívidas, tentar colocar a situação regularizada do seu nome para poder receber o lote. E aí, agora, nos deparamos com essa situação onde essa pessoa que está nessa lista não oficial, vamos dizer assim, terá ou não direito a esse lote? Porque existe uma lista oficial já com o nome de cada pessoa contemplada. Então fizemos um requerimento para a administração e a Procuradoria Jurídica está informando aqui através do diretor do Departamento de Planejamento e Desenvolvimento Econômico que está em contato com o Ministério Público, aonde está solicitando que a Câmara aguarde um posicionamento do Ministério Público para que possamos fazer uma nova reunião sobre esse tema. Porque um dos objetivos desse requerimento era justamente fazer uma reunião para dar essa informação às pessoas que têm procurado os vereadores. Então, pelo que foi informado, a Procuradoria da Prefeitura está em diálogo com o Ministério Público do município para tentar chegar numa situação que seja legal da definição dessa lista de contemplados para esses lotes para terem direito do imóvel na planta. Então o processo está parado aguardando essa disposição. Estou compartilhando essa informação com os senhores, mas a partir de amanhã já vai estar no site também. É a resposta ao requerimento 534, assim como as demais matérias, os senhores terão acesso a essa resposta. E junto ao anexo veio a lista que foi protocolado na época no jornal, matéria oficial, e também a lista daquela planilha de Excel que nós falamos lá, que seria a suposta lista de suplente. Então a Prefeitura Municipal informa que está aguardando essa definição junto ao Ministério Público, para posteriormente comunicar à Câmara para que possamos fazer uma reunião com as pessoas interessadas nesse projeto. E veio uma informação também da Procuradoria que, como o processo de doação desses lotes antecede o período eleitoral, em ato contínuo, não haverá prejuízo para os verdadeiros contemplados
ficando a doação de possíveis lotes remanescentes a serem tratadas sob a égide da lei, ou, se for o caso, até mesmo com regresso para a municipalidade, para que então um novo processo de destinação siga padrões bem mais claros e definidos. Então essa é parte da resposta que veio, porque uma das perguntas é se, como o ano que vem é ano eleitoral, não iria comprometer as doações. Segundo a Procuradoria, não, porque o processo é anterior. Mas também eles não afirmam aqui que somente os contemplados ou que essa lista irá ou não prevalecer. Vai ser uma decisão tomada junto com o Ministério Público do município. Então é essa a resposta que eu gostaria de compartilhar, porque eu sei que todos os vereadores estão acompanhando e atentamente e são parte interessadas na resolução desse problema. Não havendo mais nada a tratar na presente sessão, encerramos com uma salva de palmas aos pavilhões.